Olá, sejam muito bem-vindos ao Mais Mulheres. Chegamos a quarta-feira e o programa de hoje está delicioso. Começamos por receber Ana Teresa Silva e a rubrica que nos deixa ainda mais sorridentes, Boas Notícias. E agora seguimos para as conversas do dia e recebemos com muito boa disposição as boas notícias e Ana Teresa Silva. Olá, muito boa tarde, Ana. Bem-vinda. Obrigada. E é sempre tão bom termos esta rubrica, para além de todas as outras, naturalmente, mas esta em particular, porque é sempre tão bom termos boas notícias, conhecermos estes projetos que são inspiração para todos nós e que começam às vezes com tão pouco, não é? Com uma ideia às vezes apenas de querer conhecer o mundo e querer conhecer o outro. Nós vamos começar neste caso com o projeto Encontro, de Margarida Botelho, que é fantástico, não é? E era como eu dizia, começou assim com uma ideia muito simples e agora atingiu uma dimensão enormíssima, não é? É verdade. É isso que é também a beleza deste projeto. Eu realmente toco especialmente e pessoalmente os projetos de arte para a transformação social. Acho que são incríveis no seu potencial. Mas o incrível nisto é como uma ideia tão simples pode ter uma repercussão tão grande. Tão grande. E no fundo ela, e há muito se dedica, a Margarida Botelho há muito se dedica à educação pela arte. E num mestrado na Universidade de Brighton, decidiu, portanto, a nível ela tinha de ter um projeto e então criou este projeto Encontros. E através do apoio do programa Inovarte e da Unesco, foi então para Moçambique. E durante 9 meses teve vários encontros. Então o que é este projeto? Levava o seu livrinho, não é? Os livros em branco, exatamente, que são estes livros em branco, que convidam a cada um dos participantes a escrever a sua história de vida. A sua história de vida. No fundo, isto tem dois lados. Ao contrário, é um lado do passado, onde ela convida a escrever 4 momentos importantíssimos do seu passado. Depois vir ao contrário, 4 sonhos para o seu futuro, 4 objetivos. E de repente este livro encontra-se no meio, onde representa o presente, que segundo ela foi sempre o mais difícil para as pessoas. Mas em Moçambique teve em grupos tão diferentes, como um grupo de alfabetizadores, teve num campo de refugiados, e um campo de refugiados que há muitos anos existe em Nampula e que há crianças que já nasceram no próprio campo e portanto estamos a falar de grupos muito diversificados e também teve com jovens no projeto Oceano, onde o que é que acontece aqui? É que as pessoas de repente têm uma noção da sua própria vida, daquilo que foi marcante, do seu próprio contexto atual, do seu potencial, daquilo que elas são capazes e como podem promover realmente os seus próprios sonhos, através desta criação deste livro, do seu livro. E imagina isto no campo de refugiados, imagine toda aquela população que ali está, cada um com o seu livro. E depois, de repente, aquilo é um acervo extraordinário da própria história. Claro que sim. Eles depois, no fim, fazem sempre uma festa e fica na biblioteca comunitária. Imaginemos, e este projeto nunca fica só pela passagem da Margarida Botelho. Isso é que é extraordinário, porque ela marca as pessoas e marca de facto também o espaço onde ela passa, não é? A comunidade onde ela passa, tudo fica diferente. E o que é que acontece? Existe sempre, é como se houvesse uma passagem de testemunho deste projeto para indivíduos que lá estão e que querem ficar com a continuação desse projeto. É um pouco também a formação de formadores, no fundo, que vão depois facilitar a continuidade. Imaginemos nesse campo de refugiados, o número de histórias é absolutamente magnífico pensar nisso. Mas como a Ana estava a dizer e tão bem a explicar, essas próprias comunidades, portanto, saem de lá, digamos assim, os sonhadores, os sonhos que precisam de ser executados, e isso aconteceu mesmo, porque depois o projeto evoluiu e passou também para o Brasil, não é? Exatamente. E ela no Brasil, com uma nova bolsa, portanto foi para o Brasil, trabalhar tanto numa favela ao pé de São Paulo, como na Amazónia.
e na Amazónia estamos a falar de uma comunidade ribeirinha, mas já a 1 hora de barco de Manaus, em que tinha muito pouco contacto com o exterior. Portanto, de repente, estamos a falar de um contexto até algo perigoso. Ela teve uma série de situações que não podia ir por este caminho, não podia ir por ali, por todos os perigos que existem à volta. E então ela realmente fez este projeto, e um dos líderes comunitários, na concepção do seu livro, escreveu um dos sonhos para a comunidade, e através, no fundo, aquilo foi tão precioso, aquele objeto, que foi através desse objeto que puderam apresentar ao Governo Federal para avançar com esse sonho. Portanto, isto é como a materialização dessas ideias, e do poder dessas pessoas e daquilo que acontece. E, portanto, isto tem tanto potencial que já existe o projeto. Ela vai agora para Timor-Leste. Já a Guiné-Bissau também está em projeto. E de cada um destes encontros tem nascido um livro. Portanto, ela tem vários livros infantis, e este é mais um, que se chama Eva, que vem dos encontros em Moçambique. E, portanto, vem aqui a história de duas Evas. Uma que é da Europa, portanto, a partir de Portugal, e uma Eva africana, que é dos dois continentes, não é? Exatamente, e que, no fundo, mostram que, apesar da distância, e apesar de algumas diferenças, há muitas semelhanças nos percursos humanos e nas nossas... Isso vai ser muito interessante de ver, este pequeno paraíso, já que falamos de Evas. Vai ser possível de ver a partir de 29 de março a 7 de abril, certo? No CCB em Lisboa. Portanto, tudo isto que estamos a falar, estes livros, estas imagens, estas Evas, vão ser possíveis de ver e participar em várias atividades que ela vai ter em várias atividades com o público. Portanto, crianças e adultos convidados, não é? Estão todos convidados. E estão todos convidados também para conhecer duas palavras fundamentais: empreendedorismo social. O que é este empreendedorismo social? É verdade. É incrível como, em tão poucos anos, estas palavras que não eram utilizadas de todo estão a ganhar uma proporção e uma escala extraordinária. E isto muito devido ao trabalho do Instituto de Empreendedorismo Social, que foi criado há 2 anos e que tinha exatamente isso como missão. Eles acreditam piamente que o empreendedorismo social é um dos pontos-chave para mudar as próprias regiões, não é? E localmente as comunidades. Exatamente, e para resolvermos uma série de problemas sociais e ambientais. E, portanto, a missão deles é não só fomentar o nascimento de novos empreendedores sociais, que no fundo são como os empreendedores, mas que resolvem problemas sociais, não é? E mais do que isso, mapear e localizar as grandes iniciativas, portanto, as iniciativas de empreendedorismo social já existentes, que têm grande potencial. Sim. E que, no fundo, algumas nem se davam o nome de empreendedorismo social, porque não tinham essa noção na altura. E, portanto, eles fizeram uma metodologia inovadora, agora reconhecida internacionalmente, que é o ES+, e que iniciou com o Conselho de Cascais. Isto porque a Câmara Municipal de Cascais e o INSEAD são mesmo os grandes parceiros do IES, do Instituto. E o que aconteceu foi que, como é que esta metodologia funciona? Eles encontram uma rede de parceiros, de observadores especializados, não é? E que, no fundo, criam uma teia onde eles vão fazendo uma listagem das diferentes iniciativas que existem no Conselho. E, por exemplo, no caso de Cascais, foram listadas 140 iniciativas. Portanto, o que era muito bom. E o que eles fazem é uma triagem segundo 4 critérios, que é a inovação, o impacto, a missão e a capacidade de serem replicáveis e escaláveis. E, portanto, eles fazem primeiro essa triagem, e as que passam, há um contacto e aí um preenchimento de um questionário muito aprofundado, que foi criado por diferentes especialistas de diferentes universidades, em que aí vamos ver quais é que são verdadeiramente estas iniciativas que têm elevado potencial e que podem realmente ser apoiadas. Estamos, por exemplo, em Cascais, estamos a falar que das 140 ficaram 5. Apenas, portanto... Estamos no início, não é? Estamos no início. O que significa que o mais importante, aliás, de tudo isto é que, de facto, são muito boas notícias e que os projetos existem, as iniciativas existem e que existem também instituições a apoiá-las, não é? Isso é sempre o mais importante. Exato. E aqui é importante referir que eles depois já fizeram também a mesma metodologia em Vila Real. Em Vila Real já abrangeram 7 concelhos.
Por coincidência, são 5 as iniciativas que vieram agora há muito pouco tempo a público e que serão aprofundadas no Congresso de Empreendedorismo Social, e isso é importante dizer. O Congresso de Empreendedorismo Social vai ser no dia 15 de março, no Centro Cultural de Cascais, para quem quiser perceber mais sobre isto que nós estamos a falar. Faz, Ana, estaremos aqui muito tempo, naturalmente, porque eu sou apologista de boas notícias. Eu e todos os que nos estão a ver, naturalmente. E é sempre um prazer, de facto, sabermos que, afinal, no nosso país também as coisas acontecem. Sem dúvida. Existem pessoas também com muita inspiração, com muito talento. É um prazer recebê-la sempre aqui. Muito obrigada, Ana. Até à próxima.